Hoje ao meu lado, Dr. Wagner, cirurgião bucomaxilofacial. E o tema que a gente escolheu para vocês terem uma boa noção é o que é o cirurgião bucomaxilofacial. O que ele faz, aonde ele atua. Muita gente fica na dúvida, né? Doutor, obrigado a presença no Saúde em Dia. Eu que agradeço. Obrigado pelo convite. Bom dia a todos. Bom, o bucomaxilo, ele atua com toda a parte de trauma facial. Seria como um ortopedista de face. Então, todo tipo de fratura de mandíbula, maxila, fratura nasal, órbita ou osso frontal, ele atua, vamos dizer, refazendo, reconstituindo toda essa estrutura facial. Ele atua com deformidades dentofaciais, que seriam as pessoas que têm o queixo muito avançado ou mais para trás, exposição de gengiva também. Acho que é importante, acho que vai passar aqui algumas ilustrações, a gente vai estar compartilhando para o pessoal em casa ter uma ideia. E também tem a questão ligada a todo o trabalho dos consultórios, dos pacientes com dentes inclusos, né, que não vem num desenvolvimento, que o cirurgião acaba atuando nessa área também, né, doutor? Atua muito, porque o que acontece? Tem situações de dentes inclusos que podem gerar até uma fratura de mandíbula. E uma fratura de mandíbula é uma emergência, vamos dizer, médica em si, porque toda a estrutura de língua, ela está presa pela parte de dentro da mandíbula. Então, quando você tem uma fratura na mandíbula, essa estrutura da língua, ela pode ir para trás, onde ela bloqueia a tua via aérea e pode te tirar o ar. Isso pode te levar até a óbito. Então, são situações que é só um bucomaxilo ou até um profissional da odontologia para avaliar, indicar, até muitas vezes para o bucomaxilo, onde a gente avalia se tem uma situação de poder ter uma fratura de mandíbula, a gente indica se fazer essa cirurgia num hospital, onde é mais, vamos dizer, tem mais segurança por a pessoa já estar anestesiada. Caso ocorra uma fratura nesse momento da cirurgia, a gente já consegue resolver, né? A via aérea do paciente já está preservada, ele está respirando, então a gente consegue recolocar essa estrutura óssea no lugar e a pessoa está com total segurança, né? Existem também pacientes não colaborativos que têm uma necessidade dessa equipe multidisciplinar, o anestesista, o enfermeiro, a estrutura hospitalar. E aí esse planejamento pré-procedimento é muito importante, né, doutor? Sim, é muito importante. Existem pacientes excepcionais ou pacientes com problemas mentais, que é muito difícil e é muito traumático no sentido até psicológico para o paciente se fazer isso num consultório odontológico. Você tem que conter o paciente e muitas vezes com um paciente adulto você não consegue, né? E você levando para um ambiente hospitalar, você tem mais conforto para o paciente, você consegue executar o trabalho de uma maneira com mais qualidade, né? Então, é algo que é super importante se fazer, né? A gente olhar esse tipo de paciente, avaliar esses casos. Por isso eu recomendo para todos os espectadores que, em casos de dentes inclusos, procure um bucomaxilo, que é um profissional habilitado, que tem conhecimento, tem experiência hospitalar, que pode te orientar a você fazer a cirurgia no consultório ou, se o melhor para você, vai ser em um ambiente hospitalar. E no caso também de pacientes excepcionais, que acho que isso é super importante. Falando do dente do siso, né, o dente incluso, que muita gente comenta, né? Hoje, a melhor opção de conduta seria a programação da retirada, doutor? Ou se o paciente é assintomático, ele fica com o dente e no momento mais oportuno faz esse agendamento? Olha, ele pode ficar com o dente? Pode, mas vou passar uma experiência clínica minha. Eu já atendi 2, 3 pacientes, e mais no último ano, com pacientes com 70, 80 anos de idade, com problemas cardíacos, problemas renais, problemas hepáticos. E esse paciente tinha os dentes do siso, tinha a oclusão total, a oclusão, traduzindo até para as pessoas que não conhecem, é o encaixe dos dentes de baixo com o dente de cima, né? E aí você se depara com um paciente com uma série de problemas de saúde e que direto nessa idade está com
dente do siso infeccionado, cariado e precisa se fazer a extração. Olha a situação que você vive. Por isso, eu particularmente, eu indico para todos fazer a extração do dente do siso. Tem profissionais que podem achar que pode não se fazer a extração. Pode. Se você tiver uma boa higienização, você cuidar bem da tua cavidade bucal, sempre estar indo num profissional, no dentista, para estar se fazendo a profilaxia, que é a limpeza. Só que mesmo assim, você pega estatisticamente e você vê uma grande parte das pessoas com problemas nesse dente, que é um dente que fica muito no fundo da boca, é de difícil higienização. Então, eu vejo que a melhor coisa que se tem é fazer a extração desse órgão dentário. Você faz um agendamento, uma programação eletiva, num melhor momento clínico, para não esperar, às vezes, lá na frente se defrontar com uma situação clínica bem desfavorável. A parte estética ligada a bucomaxilo, a cirurgia bucomaxilofacial, também tem uma atuação importante. Que nem o doutor comentou da questão da mandíbula, ou para frente, ou para trás, assimetrias faciais. E isso, hoje a gente tem um planejamento e as equipes têm já uma evolução e uma tecnologia muito de ponta atuando nessa área, né? Sim, hoje nós temos... Vamos pegar uns 20 anos atrás, você fazia toda a parte de planejamento com um modelo de gesso, né? Você moldava o paciente, vazava o modelo, aí você tem que fazer alguns cortes nesse modelo para você estudar a maneira que você ia colocar maxila e mandíbula da pessoa no lugar, né? Hoje já não, você tem toda uma estrutura de planejamento que a gente chama virtual, onde através de uma tomografia, jogando dentro de um programa no computador, você consegue manipular as imagens e chegar numa posição mexendo com o tecido mole também, né? Nós atuamos totalmente no tecido duro, com a parte óssea, mas a gente consegue ter uma previsibilidade de como esse paciente vai ficar esteticamente. Lógico que o foco maior é a função, né? Voltar a ter uma função mastigatória boa. No caso de pacientes com a mandíbula muito recuada, né? São pacientes que costumam ter uma apneia, vamos dizer, severa, e você melhora totalmente a respiração desse paciente, mas você não deixa de dar um resultado, vamos dizer, estético para o paciente, né? Acaba sendo um resultado funcional estético. Você une os dois, né? Tanto a parte funcional como a estética. E também existem várias síndromes crâniofaciais que geram toda essa assimetria, né? Causando grandes traumas para os pacientes acometidos. E a especialidade vem trazendo todo esse conforto de poder, num planejamento cirúrgico, fazer um melhor alinhamento com função e estética. Estética, é isso mesmo. Hoje, assim, a procura para a questão de dentes inclusos no consultório do bucomaxilo é um fluxo alto de pacientes, né, doutor? É um fluxo alto. Tem um volume bem... Eu acho que do trabalho do bucomaxilo hoje em dia, uma grande parte do trabalho dele no dia a dia é o dente incluso, que é uma cirurgia para consultório extremamente traumática. Muitos pacientes têm muito medo. Eu pego muito paciente que retirou um dente e comenta comigo assim, putz, fiquei 3 horas para conseguir tirar esse dente, né? Onde muitas vezes ele não procurou um bucomaxilo, um profissional que tem mais experiência na parte cirúrgica, né? Realmente, o bucomaxilo nesse momento, ele consegue deixar o paciente bem sintonizado com o problema, seguro e propor a melhor saída. Essa questão hoje ligada à equipe multidisciplinar, hospitais, anestesia, realmente impacta num trauma menor. Doutor, o programa está chegando ao fim. Uma mensagem final para o público em casa. Para você que tem dentes inclusos, que tem algum dente incluso, ou alguma deformidade dente facial, ou algo na sua face, no seu sorriso, que você não acha que não está legal, agende uma consulta com o bucomaxilo. É extremamente importante você se consultar com um profissional que tem todo esse conhecimento cirúrgico hospitalar, que vai poder lhe orientar o melhor tratamento para o seu caso. Doutor, muito obrigado aí pelo conteúdo, esclarecimento, a presença no programa. Um tema, uma pauta bem importante para o nosso público em casa. Gostou? Ficou com alguma dúvida? Pode mandar. A gente tem o nosso canal
você já envia a pergunta e assim que possível a gente está retornando com a resposta.